Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Escrita Publicada, Futura ou Futuro Escritor Infanto-Juvenil. Aqui nós vamos falar sobre o que você, aspirante a escritor infantil, precisa saber para publicar o seu primeiro livro infantil ou juvenil com uma editora tradicional. E também mais conteúdos sobre o universo literário. Eu sou Andréa Diogo e no vídeo de hoje, autobiografia, futuro escritor. Eu não faria isso. Eu vou falar para você sobre autobiografia, o que é, como você pode fazê-la, e de quebra vou dar uma chacoalhada sobre biografia. Assista até o final para conferir porque eu não faria isso, porque eu não faria uma autobiografia. Como o canal é pensado para você, aspirante a escritor, neste conteúdo eu vou dar informações importantes que foram feitas para responder especificamente dúvidas muito pontuais de quem é iniciante na escrita criativa ou no relato factual e quer fazer uma autobiografia e também está assim, se sentindo perdido, sem saber exatamente por onde começar, sem coragem, ou ainda preso na ideia de que o seu texto não vai despertar o interesse de ninguém, que ninguém irá querer ler o que você escreveu, e outros pensamentos que espelham estes. Você se identificou com algum? E respostas muito curtas a longo prazo não ajudam você em nada. Não ajuda quem está começando. Vai por mim. Para ser escritor, você precisa aprender a pensar sobre quais são as questões ligadas a esse mundo a curto, médio e longo prazo. Porque tanto quem está começando quanto quem já começou tem muito o que aprender sempre. Antes de falar sobre autobiografia em si, eu gostaria que você anotasse em algum lugar 3 perguntas que eu vou fazer e não é para mim que você irá responder, mas será para você mesmo como forma de refletir se este é realmente o caminho que você quer seguir e ir se automodelando como escritor. Então, vamos a elas. Primeira pergunta: por que você quer fazer isso? Escrever a sua autobiografia? Por quê? Segunda pergunta: você quer fazer isso por um prazer pessoal? É uma maneira de externar uma grande dor? Ou a sua história, quem a conhece, ela agrega valor para essa pessoa? Terceira pergunta: você quer mesmo abrir a sua vida privada em detalhes para o julgamento de desconhecidos? Logo mais eu vou voltar a essas perguntas e para você entender por que refletir sobre elas será importante para você. Bem, quando falamos de autobiografia, não podemos deixar de lado a figura do escritor que existe sob anonimato e que escolheu viver assim, quer seja para um trabalho, quer seja para toda a sua carreira de escritor. No vídeo Você Sabia? A prós e contras na autopublicação, eu falei sobre este anônimo profissional, que é o escritor fantasma, e sobre a proposta que um escritor que eu conheço recebeu de ser escritor fantasma da sua própria história literária. Eu deixei aqui na descrição desse vídeo o link para você, caso você queira conferir o conteúdo, é só você olhar lá. Essa modalidade profissional, eu vou chamar assim, ela tem um espaço institucionalizado, por assim dizer, no registro de autobiografias de personalidades que geralmente são distantes do campo literário, mas que por algum motivo elas resolvem publicar a história de suas vidas.
como se elas mesmas tivessem escrito esses relatos. Como é o caso, por exemplo, de astros da música, do esporte, personalidades políticas, dentre outros. Nestes casos, as personalidades, elas figuram como se tivessem sido as escritoras, né? Os escritores. E aquele que realmente escreveu, ele se mantém no anonimato contratual. Como é uma decisão muito pessoal ser escritor fantasma, eu acredito que se o escritor está confortável em atuar, trabalhar dessa forma, então tá tudo certo. Uma autobiografia, ela tem duas características bem claras. Primeiro, ela é escrita em primeira pessoa do singular e o autor é, ao mesmo tempo, a personagem principal e também o narrador. Essa é a segunda característica. Se você é um escritor amador, e detalhe, eu não quero que você pense que eu estou sendo arrogante quando eu digo amador, porque quando eu falo isso, é no sentido de que você tem um talento em desenvolvimento. E eu aconselho que você procure começar a se lapidar fazendo algum curso de técnicas de escrita, alguma oficina, enfim. Principalmente se você se sente muito inseguro sobre a forma de transcrever as suas ideias. Não sobre questões relacionadas ao tema, ao que escrever, mas sobre como escrever. Resultará em uma das duas coisas. Ou ela será um relato interessante, ou ela será um desastre entediante, dependendo de como você irá escrever. Eu vou ler para você 2 trechos do tipo interessante, para que você perceba a questão do estilo, ok? Sempre tive prazer em colher cada singela anedota dos meus ancestrais, imaginando agora que talvez lhe seja igualmente agradável conhecer as circunstâncias de minha vida, sento-me à mesa para escrevê-las a você. Tendo saído da pobreza e da obscuridade nas quais nasci e fui criado para um estado de abastança e de algum grau de consideração neste mundo, e depois de caminhar boa parte da minha vida, dispondo de uma parcela considerável de felicidade, meus descendentes podem ter o interesse de conhecer os meios condutores de que fiz uso, na medida em que julgarem alguns deles apropriados para suas próprias circunstâncias pessoais e, portanto, dignos de serem imitados. Essa foi o primeiro trecho de uma autobiografia. Já no segundo trecho, no dia em que nasci, as pessoas da nossa aldeia tiveram pena de minha mãe e ninguém deu os parabéns a meu pai. Vim ao mundo durante a madrugada, quando a última estrela se apaga. Nós, Pachuns, consideramos esse um sinal auspicioso. Meu pai não tinha dinheiro para o hospital ou para uma parteira, então uma vizinha ajudou minha mãe. O primeiro bebê de meus pais foi natimorto, mas eu vim ao mundo chorando e dando pontapés. Nasci menina num lugar onde rifles são disparados em comemoração a um filho, ao passo que as filhas são escondidas atrás de cortinas, sendo seu papel na vida apenas fazer comida e procriar. Esse é o segundo trecho aí da autobiografia. 2 autobiografias que eu considero interessantes, com abordagens interessantes. Se eu li de uma forma legal, provavelmente você já foi fisgado e ficou curioso para ler uma das 2 autobiografias. A primeira é masculina, como você pode ter percebido, e a segunda é uma autobiografia feminina. Uma é da autobiografia de Benjamin Franklin e a segunda é da Nobel da Paz, Malala. Uma autobiografia pode e deve, se a sua intenção é dar credibilidade, ser ancorada com coisas que funcionem como registros factuais, como
fotos em locais mencionados, notas, cartões, tickets de eventos, passagens, dentre outras coisas que ajudem você de uma forma clara a traçar a sua cronologia de narração, ou seja, que funcionem também para você como um apoio real para a sua memória. O que não significa que você seja obrigado a usá-los no corpo do seu livro. O seu livro ele pode ser somente textual, sem fotos ilustrativas dos acontecimentos. Respondendo a uma futura escritora, obviamente, se escrever a sua autobiografia é o seu primeiro desafio de uma escrita longa, considerando que livros para o público adulto, eles costumam ter em média 120 páginas ou um pouco mais, você precisará então ser bastante criterioso sobre o que você vai colocar nas páginas, porque você irá perceber, pelo menos assim eu espero, que se você for mencionar todas as pessoas, todas as emoções de cada uma delas, descrições detalhadíssimas do cenário, o seu livro não vai terminar nunca. Principalmente dependendo da sua idade. Aí vem o quê? O momento doloroso, que é o momento da escolha. Para te ajudar, faça como se fosse um roteiro, uma pergunta principal para te guiar. Por exemplo, a autobiografia, ela é para falar como alguém que da noite para o dia teve a vida devastada pela perda de pontinho, 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 que dava sentido para ela continuar? A partir daí, de ter uma pergunta, faça rascunhos de acontecimentos, de pessoas envolvidas, de lugares e de situações que estão diretamente relacionadas com essa pergunta. Tudo o que não acrescentar em sentido e significado fará com que a sua narração caminhe para ser entediante e cansativa, e mesmo sem razão de estar ali. Sem entrar muito no mérito da questão, porque não é sobre isso esse vídeo, mas já aconteceu com você de você ler uma série, por exemplo, de 4 livros, e ao final do último, você ficar com aquele gostinho de que se o livro 3 não estivesse ali, ele não faria falta na história? Pois é. Então, deu para captar o sentido do que eu falei antes, certo? Escolha para iniciar um recorte de uma situação que irá despertar o interesse do seu leitor. Só tenha cuidado para que o início ele não ultrapasse em força e qualidade do restante da história. Para que o seu livro ele não seja assim abandonado no meio ou avaliado com comentários como me obriguei a ler até o final porque eu me recuso a deixar um livro inacabado. Eu sou dessas. Perdi meu interesse lá pela página 40. Prepare-se, estude, leia outras biografias de personalidades conhecidas, porque provavelmente elas têm qualidades no que diz respeito à escrita, tenha sido ela feita por um escritor fantasma ou não, porque a editora ela tem um nome assim lá, então ela não vai colocar qualquer coisa. O termômetro para saber se uma autobiografia vale a pena ou não como referência de estilo é principalmente a aceitação do público, ou seja, a saída dos exemplares. E uma boa pista para você ter essa noção, além dos comentários de leitores, críticas especializadas, é a questão da edição encontrada nas livrarias. É a segunda, é a terceira? E só lembrando, a média de tiragens por edição no Brasil gira em torno de 1.500 exemplares. Eu também já falei sobre isso. As pessoas costumam muito confundir
isso no início. Então, vamos tirar do caminho qualquer possível engano com o termo biografia. Saber a diferença entre a autobiografia e a biografia, ela resulta principalmente em estar certo sobre qual caminho você irá tomar sobre a questão do estilo da escrita. Porque na biografia você vai usar a terceira pessoa do singular para contar a história. E neste caso, ela pode ser sobre você e os acontecimentos que você escolheu contar, ou pode ser ainda sobre uma pessoa que já partiu, mas que por algum motivo você julgue importante compartilhar sobre ela e o que ela representou, deixando claro que se trata da história real sobre alguém. Então, você pode deixar lá escrito biografia autorizada, ok? E como não poderia ser diferente, porque eu sou escritora infanto-juvenil, eu vou perguntar para vocês sobre autobiografia infantil. Parece ter sentido para você uma autobiografia infantil? Lembrando, é claro, que se trata de escrever a própria vida enquanto criança. Eu penso que seja uma atividade válida pelo ponto de vista da experiência da escrita, enquanto uma atividade escolar, para experimentar, escrever e descobrir como fazer isso, quais as características, o que é importante ou não colocar nesse relato. Já do ponto de vista de uma publicação de um livro destinado ao leitor infantil, no sentido de colocar a criança figurando como um escritor profissional, eu não vejo como algo interessante a ser feito, ou mesmo produtivo de se fazer, por questões dos aspectos emocionais para a própria criança. Até mesmo porque a criança ela ainda está aí num processo de amadurecimento e pode ser bem difícil para ela lidar com o julgamento dos seus pares infantis. Então, se você é pai ou mãe de uma criança que adoraria escrever um livro, pense bastante sobre isso, dimensionando o alcance dessa produção, da produção do seu filho. Porque as crianças, elas costumam ser assim, bem autênticas na emissão dos seus julgamentos de gosto, né? De falar sobre o que elas gostam ou o que elas não gostam. Eu me lembro de já ter vivenciado, como professora de artes, situações nas quais crianças de 8 anos que produziu uma imagem para uma atividade de representação ou ilustração do trecho mais importante da história que havia sido contada, que ela ficou extremamente chateada, chorando, porque a imagem que ela produziu não recebeu nenhum voto. Então, é sempre muito delicado trabalhar com a expectativa dos pequenos e com a questão da frustração, principalmente. Então, pensa nisso, papai e mamãe. No início deste vídeo, eu fiz 3 perguntas para você refletir. Quando você tiver refletido e tiver claro para você mesmo o porquê, a resposta para a primeira pergunta, ela te deixará ver mais claramente o objetivo da sua autobiografia. E se a sua intenção for lançar para comercializar, além de tudo o que eu disse antes, eu te aconselho a realizar um bom trabalho de pesquisa e de escrita. Tente contar com a opinião de leitores beta que gostem deste gênero literário, para você ter uma ideia se a sua produção narrativa está a contento dos leitores. Se o seu objetivo está em registrar suas memórias para presentear amigos e parentes, também dedique a produzir um bom texto. E se você não sabe
né, como fazer isso, existem profissionais, escritores, tá, que se dedicam a prestar consultoria e ajuda na parte da escrita. Basta que você pesquise onde encontrá-los, veja alguns exemplares físicos de livros que eles tenham ajudado a realizar. E aí você vai saber, né, se atende às suas expectativas. E como você agora já sabe, se você está escrevendo sobre outra pessoa, então se trata, na verdade, de uma biografia, e esses mesmos profissionais podem te ajudar também se você estiver enfrentando problemas com a parte da escrita em si. Dito tudo isso, como não poderia faltar, vem aquele momento dos contras que deu origem ao nome autobiografia, futuro escritor. Eu não faria isso. Bora eles. Se eu estivesse em início de carreira, com o objetivo de comercializar o meu livro, eu não o faria como uma autobiografia. Primeiro, por uma questão de fato, na sua opinião, em um estande de livros, de uma livraria, o que você acha que chamaria mais a atenção do leitor ao ponto de gerar a compra do livro? Uma autobiografia de uma pessoa desconhecida ou de uma personalidade famosa? Dúvida cruel. Para a maioria das pessoas, inegavelmente, a escolha tende para a segunda opção. Porque tem maior apelo para o público, as editoras sabem disso e as pessoas são curiosas. Elas querem saber o que aquela pessoa fez, como é que foi a vida dela para chegar lá naquele ponto onde ela está. Talvez inconscientemente o leitor ele queira saber se é possível reproduzir para si mesmo tal sucesso, fama, reconhecimento, fortuna, ou talvez seja só curiosidade mesmo. Enfim, eu penso que todo o trabalho, toda a dedicação que você precisou para escrever e publicar o seu livro partiu do seu desejo de que ele fosse lido. Agora, se ele vai ficar lá como uma segunda escolha ou simplesmente sendo ignorado, pode ser um balde gigante de água fria na sua confiança, como um profissional, como um escritor. Então, esse é um grande contra que me levaria a não seguir pelo caminho da autobiografia. Ai, perdoa. Me perdoa se eu vou partir o seu coração. Mas no momento em que eu estou gravando este vídeo, no ano 22, eu penso assim. É a minha posição. Para mim, uma autobiografia, ela se justifica para o grupo das personalidades. Desculpa, eu penso assim. Eu sou gente como você. As contas chegam todos os meses, eu tenho os boletos para pagar. Vamos agora pensar que você quer a sua obra lida, você quer ser pago pela sua produção intelectual, pelo seu trabalho. E a sua história de vida ela é cabulosa, porque você já teve provas disso. Porque quando você conta partes dela, algumas coisas que aconteceram, você tem ali os seus ouvintes completamente cativados. Os seus relatos emocionam quem ouviu e você percebe isso pela resposta das pessoas. Você percebe também que esses fatos, eles agregaram valores para a vida daquelas pessoas que ouviram. Nesse caso, a sua história deve e precisa ser contada. Imagina um estranho que leia a sinopse da quarta capa com um indicativo, história baseada ou inspirada em fatos reais. As chances do seu livro ser escolhido, comprado, são muito maiores nesse caso. Tem autores, inclusive, que fazem muito sucesso, né,
levantando essa questão, deixando claro no seu posicionamento de que é uma mistura entre realidade e ficção e que ela não vai revelar quais partes são reais e quais partes não são. A inquietante curiosidade, ela está lá, alimentada página a página, e nós somos curiosos. Então, escolha ser estrategista, sem ter que abrir mão da sua história, porque ela pode tocar alguém de uma forma profunda e fazer muita diferença para o leitor. A resposta para a terceira pergunta pode te gerar uma série de problemas. Faz parte do meu trabalho aqui te alertar para se preparar para retornos que você nunca imaginaria. Qual é a grande desvantagem de você abrir a sua vida, detalhes íntimos da sua história para o público em geral? É que você se coloca na posição de receptor de retornos para problemas que podem ser legais, processos por danos morais, admiração de leitores e seguidores que vão te amar, e isso vai ser muito bom, ou que vão te odiar, ao ponto, às vezes, de transgredirem aí, né, a linha da ameaça verbal para a física, como no caso do escritor Salman, né, lá dos versos satânicos. E olha que era ficcional. Enfim, se você quer mesmo insistir na autobiografia, se resguarde para evitar problemas legais. Altere dados como, por exemplo, o nome dos envolvidos, as características físicas, locais onde as coisas aconteceram. Isso evita que você seja acusado ou acusada de expor uma pessoa específica. Seja sempre consciente de que não é possível agradar todo mundo. Expectativas realistas são as melhores amigas, na minha opinião. Nem sei se no caso do julgamento, de um julgamento de gosto, você não levaria aí para o lado pessoal, né? Uma crítica negativa. Já que assumidamente a história é pessoal para você. Eu já ia me esquecendo. Talvez você queira ser fidelíssimo sobre a sua história e nem queira imaginar fazer isso, mas possivelmente, dependendo do ponto onde você parte para narrar a sua vivência, da sua autobiografia e de quanto tempo faz que aquilo aconteceu, a sua memória terá perdido a clareza de detalhes, de emoções da época, talvez, e você não se lembre mais 100% de tudo. Numa situação assim, você precisará entrevistar alguém ligado àquela situação específica. Em outros momentos, por mais que te desagrade usar a escrita criativa, ao invés de um relato factual, é ela que vai aí estabelecer, né, que vai ajudar a estabelecer as conexões e ser coerente na construção da sua história, para a história ser mais fluida. Isso é o que a gente chama de olhar poético. Vamos voltar no ponto de partida, por exemplo, da autobiografia da Malala. Ela escolheu iniciar pelo acontecimento primordial, por assim dizer, do momento do nascimento dela, né? Caracterizado pelo significado ainda dela ser mulher na cultura dela. Então, é impossível que ela, enquanto bebê, tenha tido toda aquela consciência de como era a noite em que ela nasceu, né? O que deixa duas alternativas. Primeiro, ela lançou mão do relato da forma que ela ouviu a sua mãe contar várias vezes. Ou dois, ela optou pelo olhar poético, usando a escrita criativa e não o relato factual, que permitia aí que ela expressasse as emoções e os sentimentos dela sobre o próprio nascimento. Embora eu não tenha lido nada sobre o posicionamento dela a respeito da forma como ela escolheu fazer a construção textual em si, eu fico por hora com a segunda alternativa. Então, lembre-se, se você precisar, não duvide em usar aí um olhar mais poético e criativo para criar as conexões ou costurar os acontecimentos memoriais para que a sua narrativa tenha sentido e você aumente as suas chances de publicar o seu livro. E já que você
é o narrador e também a personagem da sua história, é bom deixar bem claro para você que, se tratando de autobiografia e dependendo do que é que você está contando ali, né, dos acontecimentos, se você vai ser protagonista ou se você vai ser o antagonista, em grande parte vai depender não só da sua narração, mas do julgamento do seu leitor. Então esteja preparado para ser julgado como um ou outro. Eu espero ter ajudado você um pouco com este conteúdo e se você tem alguma dúvida, deixa aí embaixo nos comentários, porque quem sabe a sua dúvida não pode virar tema para o próximo vídeo. Ah, e se você gostou, não vá embora sem deixar o seu like e se inscrever no canal. Assim você pode ficar por dentro sempre que algum vídeo novo for postado. Mas se você não gostou, se você odiou, compartilha com os desafetos. Brincadeira. Obrigado pela sua companhia. Nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau!